Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Oswaldo Galvão Filho, sou biomédico e especialista em cromoterapia. Vou apresentar-lhes o curso de formação de cromoterapia. Tenho certeza que vocês vão adorar os conhecimentos, as técnicas de aplicação das energia, das cores, da luz colorida, né? Nas várias estruturas que nós vamos estar apresentando, tanto a orgânica como as estruturas sutis, ok? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a história antiga da cromoterapia, como que surgiu e como que foi a evolução da cromoterapia no âmbito da saúde. As grandes civilizações, todas praticamente, adoravam o Sol. Tinha o Sol como uma referência, muitos viam ele como um deus, né, ou deuses, né, naquela época. Mas mais importante para nós é a utilização das energias solares em benefício da saúde. Então eles tinham várias técnicas que eles utilizavam, da água solarizada, através de vasilhames, mas a que mais assim deixou os seus conhecimentos, principalmente os egípcios, né, foram as técnicas da pigmentação nos ambientes, nas roupas, né? Então, os médicos naquela época, né, nas civilizações antigas, assim como no Egito, eram sacerdotes. Não, os sacerdotes eram engenheiros, eram filósofos, eram conselheiros, né, eram os guias espiritualistas e eram também médicos. Muito bem, então eles utilizavam esses conhecimentos, né, das cores através das pinturas nas paredes, como eles utilizavam muito como meio de comunicação, os desenhos, né, as imagens, né, e as cores também. As cores tinham um significado. E eles começaram a perceber que as cores influenciavam no emocional. Influenciavam no emocional e, consequentemente, alteravam, né, as funções biológicas, né? Ao ponto que eles perceberam que determinado ambiente, onde os faraós, os reis, né, circulavam, né? Principalmente quando eles estavam muito agitados, né? Então os ambientes eram pintados com diversas cores e aí eles começaram a catalogar essas cores e essas reações dos faraós, das pessoas em geral. Então eles perceberam, por exemplo, que quando as pessoas estavam muito irritadas, muito nervosas, né, o ambiente da cor azul, elas ficavam calmas, elas relaxavam, elas ficavam dóceis, se assim pode-se dizer, né? Em compensação, com cores mais quentes, mais fortes, como a gente chama, né, elas ficavam mais agitadas, né? Elas, além de já não estar muito bem-humoradas, elas pioravam a situação ainda. Então, esses conhecimentos, né, das cores no ambiente, da pintura e na roupa, foi o primórdio desse grande passo para o estudo, para as pesquisas sobre a luz-cor, né? Então, lógico que eles utilizavam muito, né? Principalmente, isso ocorreu, assim, nós estamos falando de coisa de 1364 anos, por exemplo, antes de Cristo, né? E no Egito ele deixou muito conhecimento através do papiro, né? Das pinturas, dos seus desenhos, na sua leitura. Muito bem, surgiu um faraó chamado Akhenaton, né? Esse Akhenaton, as pessoas devem conhecer ele como Amenófis III ou IV, que é o que os pesquisadores, antropólogos, etc., utilizam, né? Era conhecido como Filho do Sol. Ele colocou esse nome Akhenaton, ele modificou, né? Foi praticamente uma forma que ele usou um pseudônimo, né? E
o Atom, que é o final do nome dele, significa sol. Já existia os deuses anteriores, né, que representavam o sol, por exemplo, Ra e Horus, que eles chamavam de os deuses proscritos, né? Então ele se considerava o filho do sol porque ele tinha uma afinidade muito grande com a energia solar. Ele tinha essa intuição, essa inspiração, já estava no seu ser isso gravado, né? E ele começou a tecer esse conhecimento, inclusive de um monoteísmo, de um único Deus. Ele foi talvez o primeiro a ter essa visão de um único Deus. Lógico que ele chamava o Sol como uma fonte, né, de energia suprema que a todos inundava de benesses e enfim, energias, né, que mantêm a vida, mantêm a estabilidade, a saúde, a paz de espírito. Então ele usava esse conhecimento para energizar águas, para energizar o alimento, e utilizava também as pessoas para ficarem expostas ao sol, né? Porque ele falava que o sol vitalizava as pessoas e as pessoas ficavam mais ativas, ficavam mais dispostas, né? E melhorava algumas dos sintomas de dores, etc. Então ele começou a treinar os seus sacerdotes, né, que eram os médicos na época, e eles utilizavam, né, a radiação solar, o banho de sol, e pelo que ele ia falando, e cada cor um significado, uma proposta terapêutica no povo, né, nos egípcios da época. Esse processo dos egípcios evoluiu muito, né? Inclusive, ele, como era muito próximo da Grécia, então esses conhecimentos foram passados para a Grécia também. E na Grécia, os anos foram passando, eles criaram uma técnica chamada helioterapia. A helioterapia, através dos médicos na época, né, tinha essa proposta também de as pessoas tomarem o banho de sol, né? Então eles tinham uma noção de rotação e translação que eles determinavam que determinado horário, né, as pessoas ficavam expostas, tinha aquela radiação, né, da cor azul, do verde, amarelo, do vermelho, do violeta, etc. Então é chamado a helioterapia. Muito bem, essa evolução, né, inclusive na época, né, dos egípcios, dos médicos, o Imhotep se destacou. O Imhotep é conhecido como o pai universal da medicina, né? Hipócrates veio depois. Inclusive Hipócrates utilizou dos conhecimentos de Imhotep, né, para fazer o seu tratado de medicina, seus conceitos que até hoje são válidos na área da saúde, na área da medicina alopática, né? O Imhotep também, vocês devem conhecer, é aquela múmia, né, do filme A Múmia, né, que todo mundo colocava como, né, um ser do mal, que fazia o mal. Na verdade, é o contrário, Hollywood distorcendo, né, algumas das vezes os fatos históricos, mas ele era uma pessoa de grande conhecimento, uma grande sabedoria, né, e era médico, tá? Então ele deixou um legado muito grande da medicina, o qual o próprio Hipócrates, em 377 a.C., né, fundou, né, inclusive é o fundador da escola de medicina da Grécia, né? Tá? E muitos desses sacerdotes médicos, né, tratavam os doentes com as cores. Então esse é um grande legado que as civilizações antigas fizeram o uso das cores como tratamento de saúde. Então esse é um processo que nós, né, estamos recebendo hoje, evolutivo, com muita tecnologia, inclusive, e que nós vamos
buscar dentro dessas grandes civilizações, os conhecimentos desses povos, né, é o que e pegando um pouquinho, né, de cada civilização da Índia, dos egípcios, dos incas, etc. E vamos vendo que eles utilizavam, né, as cores, as energias luminosas, né, através de inúmeras técnicas, né, tanto que envolve a parte dos corpos energéticos, né, chamado corpo sutil também, né, que hoje nós temos aí, inclusive, até livros que falam muito disso, tem pesquisas muito profundas sobre isso, e que nós vamos estar apresentando de uma maneira um pouco assim curta, né? Porque nós não temos muito tempo, é um curso muito rápido, né? Que nós vamos estar apresentando para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, né? Todo esse processo evolutivo da cromoterapia remonta desde do século XVII, né, até o século atual, o século XXI, né? E tudo isso foi um processo evolutivo, né? Começando até por ser Isaac Newton, né, dentro das pesquisas, né, da ótica, da luz, né, das cores, do movimento. Então, tudo isso foi evoluindo, até que nós hoje temos uma grande compreensão sobre a luz, que é um efeito eletromagnético, né? E ora ela se movimenta como partículas, ora como ondas, né? Ela é a dualidade da luz. E esse processo, dentro do século XX, né? Houve toda uma mudança de paradigma, né? Surgiu um movimento acadêmico, né? Uma declaração de Veneza, que é o paradigma holístico, né? O holismo quer dizer o holo, estudo do holo, o todo, né, está contido em. Então, cada parte contém o todo, a gente como um ser integral, né? Então, aquele ser que era mecânico, estanque, que era considerado como um aparelho, como uma máquina, deixou de ser com a visão, né, do aprofundamento da física atômica, do estudo dos átomos, a teoria da relatividade do Einstein, né? Matéria, energia e matéria, né? A física quântica, né? Com o estudo do microcosmo e nunca desprezando o macrocosmo, sem dúvida nenhuma, né? Todo esse caminhar, né? Da utilização da luz, cor em nossas vidas, né? O estudo dos fenômenos da luz, né, nos deu hoje uma conquista muito grande na área da saúde. Então, essa interpretação cada parte contém um todo do holo, o do holismo, né, junto com uma visão que a gente poderá falar rapidamente, holografia, que é uma técnica também utilizando luz, laser, espelhos, lente, tudo isso desenvolveu e deu uma condição maior para interpretar os efeitos, né, na saúde. Então, hoje nós temos tecnologia de ponta, utilizando os raios laser, né, utilizando a luz de várias formas tecnológicas, né, para diagnóstico, e inclusive o LED, que é o nosso carro-chefe, ok? Então, esse movimento acadêmico, né, sobre o paradigma holístico, né, sobre uma visão até transdisciplinar, ocorreu em 1986, com ganhadores de prêmio Nobel, né, houve a participação até de brasileiro, o professor Biratan de Ambrosio, da Unicamp, e aí começou a se cunhar uma nova visão, né, não só no mundo físico, mas no mundo extrafísico, né, e uma abordagem diferente de saúde, né, em que as terapias populares tradicionais, né, também tinham efeito benéfico à saúde humana, além da alopatia, né, da medicina convencional. Então, esses conhecimentos foram chancelados pela Unesco
e que depois, com o tempo, né, isso foi chegando até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, e eles observando todos, fazendo toda uma pesquisa, né, documentando, catalogando como que é o movimento de pesquisa acadêmica, experimental. E em 1978 eles realizaram uma conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, né? Isso ocorreu em Alma-Ata, no Cazaquistão, tá? Foi a primeira conferência internacional da OMS, reconhecendo as terapias alternativas e tradicionais de países e povos. Olha que bacana, que hoje nós chamamos de terapias integrativas e complementares. O nome alternativo ele caiu em desuso, tá? E esse movimento todo, desde 78, foi crescendo, espalhando-se pela Europa, pelos Estados Unidos. Várias conferências foram realizadas em outros países, né? Diversos países. E o Brasil, né, por estar diretamente ligado à Organização Mundial de Saúde, à ONU, o Ministério da Saúde também reconheceu essas terapias integrativas e complementares. Foi criado em uma política pública em 2006, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, é conhecida como PIC, né? Então, todo através dessa iniciativa governamental, nós já tivemos, inclusive, né, até congresso internacional aqui no Brasil, né, onde que juntou todo esse conhecimento, né, vários especialistas, vários tratados, ok? E nós fizemos o primeiro congresso internacional de práticas integrativas e complementares em saúde. Isso foi no Rio de Janeiro, em 2018, tá? Então, desde 2006, como eu falei, 2017, foram criando, implementando, né, aprovando várias terapias integrativas. Então, isso é um processo lento, né, que envolve o lado da política. E em 2018 também fizeram mais um complemento introduzindo outras terapias integrativas e complementares, e inclusive a cromoterapia, que foi em 2018. Mas o contexto da Organização Mundial de Saúde era amplo e dá essa interpretação. Mas no Brasil a gente começa a fazer as coisas dessa forma, e é assim que é o nosso povo, é a nossa forma de ser. Então, hoje nós temos essa visão, né, sobre a saúde através das técnicas integrativas e complementares, que através desse congresso pelo Ministério da Saúde implantou também no SUS, né? Então o SUS hoje, ele, dentro das suas propostas de atenção básica de saúde, promoção de saúde, as terapias integrativas estão também dentro do aspecto da assistência feita pelo SUS com essas técnicas em benefício da saúde pública do povo brasileiro, ok? Então vamos seguir o curso. Então, até a próxima aula. Nós estamos finalizando essa aula, né, esse módulo, e espero que vocês tenham gostado, né, inicialmente, mas tem muita coisa pela frente. E nós vamos ter também a aula ao vivo, né, no dia 18/11, das 19 horas até às 21 horas. Então, nós vamos estar falando um pouquinho mais, vamos estar nos conhecendo, e tenho certeza que daqui para frente a gente vai esboçando a técnica da melhor forma possível e apresentando todos os benefícios que a cromoterapia proporciona à sua saúde e ao seu bem-estar. Obrigado, até lá.